Olá pessoal, bom, dando seguimento aqui ao estudo do acordo de não persecução criminal, nós comentamos então o caput do artigo 28, vimos então no artigo 28A caput os requisitos gerais para o cumprimento, para o oferecimento do acordo de não persecução criminal, vimos no inciso 1 a 5 os requisitos específicos para o oferecimento do acordo de não persecução criminal, vimos no parágrafo segundo as hipóteses impeditivas para o oferecimento do acordo de não persecução criminal. E agora nós vamos comentar com vocês o parágrafos terceiros, quarto, enfim, e vamos seguir comentando os parágrafos do artigo 28A. Mas antes de eu comentar o parágrafo terceiro do artigo 28A, uma questão muito importante que tem sido discutida agora com a nova redação do artigo 28A em relação ao acordo de não persecução criminal é se o acordo de não persecução criminal ele é uma questão discricionária, né? É uma possibilidade dada ao Ministério Público ou ele é um direito do acusado. Então, a grande questão é essa, né? É um direito do acusado ou é uma questão que está aí de acordo com a vontade, com a voluntariedade do Ministério Público. Ou seja, a questão toda é: o Ministério Público pode deixar de propor o acordo de não persecução criminal quando o acusado claramente preenche os requisitos para firmar esse contrato, firmar esse acordo de não persecução criminal. E aí então nós vamos ter duas correntes. A primeira corrente ela vai dizer o seguinte, tem gente que está dizendo o seguinte, olha, o acordo de não persecução criminal ele não é um direito, é um mecanismo que está à disposição do Ministério Público. O Ministério Público oferece ou não esse acordo. Uma outra corrente vai dizer que não, que é um direito, né? É um direito que, uma vez o indivíduo, o acusado, preenchendo todos os requisitos presentes em lei, ele tem direito de fazer o acordo na persecução criminal. Bom, dentro dessas duas correntes, eu particularmente me enquadro naquela corrente que entende que o acordo na persecução criminal é um direito subjetivo do acusado. Veja, nós devemos enxergar e pensar o processo criminal a partir de uma lógica não instrumental, mas um processo penal visto e interpretado como um sistema de garantias, de modo que o processo penal ele não está para instrumentalizar o poder punitivo do Estado. O processo criminal ele está como um mecanismo de defesa do acusado frente ao poder punitivo do Estado. Ou seja, existindo a possibilidade de eu amenizar a punição do Estado, a interferência dentro da liberdade do indivíduo pelo Estado, eu devo optar então pelo modo menos gravoso. Então, nos parece aqui que o acordo de não persecução criminal, indubitavelmente, é um método, é um modo menos gravoso de se punir, né, de se chegar a uma responsabilização criminal a alguém. Então, logicamente, eu enxergo, nós vemos, entendemos, portanto, que o acordo de não persecução criminal ele é um direito subjetivo do acusado. Que eu quero dizer, portanto, que uma vez preenchidos os requisitos, o Ministério Público não pode se negar em oferecer a proposta de não persecução criminal. Perfeito? Bom, essa então é a minha posição. Alguns autores também têm produzido, têm pensado no mesmo sentido. Eu posso citar aqui para vocês o professor Auri Lopes Júnior, o professor além do professor Auri Lopes, nós temos também o professor Gustavo Badaró, que pensa no mesmo sentido, o professor Alexandre Moraes da Rosa, todos eles têm entendido então que é então um direito fundamental do acusado, é um direito subjetivo e que o Ministério Público ele não tem ali a gerência de poder negar esse acordo de não persecução criminal. Perfeito? Seguindo então aí vamos para o parágrafo 3º do artigo 28A. O parágrafo 3º possui a seguinte redação: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Então, atenção, o parágrafo 3º traz para nós uma regra relacionada à forma. Então, veja que o acordo de não persecução criminal é um ato formal. Ato formal no sentido de que a lei exige dele uma forma específica. E
qual é essa forma específica? A forma escrita. Parágrafo 3º também diz que o acordo de não persecução criminal será elaborado, será formalizado por escrito na presença do promotor de justiça, do acusado e do seu defensor. Ou seja, chegamos à conclusão aqui do parágrafo 3º que é ilegal, é ilícito, é passível de anulação o acordo de não persecução criminal realizado sem a presença de um advogado. Então, atenção, a presença do advogado do acusado, ela é indispensável para oferecimento do acordo de não persecução criminal. Perfeito? Nesse acordo de não persecução criminal, obrigatoriamente deve ser marcada uma audiência, uma reunião, onde o acusado vai ser intimado e junto com o seu defensor, ele vai analisar as condições oferecidas pelo Ministério Público e verificar se ele aceita ou não aquele contrato, aquele acordo. E mais, ele, ao estar acompanhado do seu defensor, poderá propor algum outro requisito, alguma outra condição, questionar eventualmente alguma condição exagerada que o Ministério Público tenha proposto no acordo. Veja que a presença então do defensor ela é indispensável para fins de formalização, para a validade do acordo de não persecução criminal. Perfeito? Seguindo o parágrafo 4º do artigo 28A, diz o seguinte: para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada uma audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor, e a sua legalidade. Então, o parágrafo 4º diz que, para a homologação, então veja, são dois momentos distintos. Um primeiro momento é o momento de formalização. A formalização estará presente o Ministério Público, o defensor e o acusado. A segunda audiência, o segundo momento, é de homologação. Nesse momento da homologação estarão presentes o Ministério Público, acusado, defensor e o juiz. O juiz, na audiência de homologação, ele vai verificar a voluntariedade do acordo. Ou seja, ele vai verificar se esse acordo de não persecução criminal ele foi feito de forma voluntária, sem pressão, sem coação. Ou seja, se o acusado estava ciente, ele tinha livre convicção do que ele estava assinando, acordando, se foi explicado a ele as consequências do acordo de não persecução criminal, perfeito? Então o juiz, antes de homologar, vai verificar a voluntariedade. Além disso, o juiz verificará também se o acordo cumpre todos os requisitos legais. Ou seja, se ele atende aos requisitos do artigo 28A, lá, né, do parágrafo do inciso 1 até o inciso 5, se esse acordo ele é proporcional, ele é razoável, se ele atende aos fins de punição e também de punição e de preservação, certo? De prevenção. Então o juiz vai primar ali pela voluntariedade e pela legalidade do acordo de não persecução criminal. Então, parágrafo 4º, grife em destaque aí no parágrafo 4º, portanto, a voluntariedade e a legalidade como elementos que o juiz então vai analisar na audiência de homologação. Seguindo, parágrafo 5º diz o seguinte: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e de seu defensor. Então, atenção, o parágrafo 5º diz que, se o juiz, na audiência de homologação, verificar que aquele acordo ele é abusivo, ele tem cláusulas contraditórias, ele impõe com uma abusividade muito grande de medidas ao acusado, enfim, ele é desproporcional, ele é inadequado, né, se comparado ao crime cometido pelo agente. O juiz, se verificar qualquer tipo de irregularidade, não concordar com os termos do acordo proposto, ele vai então encaminhar, ok? Ele vai determinar então a devolução dos autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público adeque o acordo às orientações feitas ali pelo juiz.
Perfeito? E aí, mais uma vez, nessa nova formalização, deverão estar presentes o acusado, acompanhado do seu advogado e o Ministério Público. Perfeito? Bom, feito então essas alterações, encaminhado para o juiz, ele vai somente homologar o acordo e aí então será dado início à execução, né, ao cumprimento desse acordo. Vamos lá ler o parágrafo 6º do artigo 28A e comentar com vocês. Olha o que diz o parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Ou seja, terminado, homologado o acordo, o Ministério Público deve agora executar esse acordo perante o juiz da execução criminal. Perfeito? Então ele vai pedir o início do cumprimento do acordo perante o juiz da execução criminal, ou seja, o cumprimento daqueles serviços comunitários, enfim, que é o juiz da execução criminal que vai determinar o local, perfeito? Seguindo o parágrafo 8º do artigo 28A, parágrafo 7º do artigo 28A diz o seguinte: o juiz poderá recusar a homologação a proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não tiver realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Veja o que nós comentamos anteriormente, parágrafo 5º, no sentido de que se o juiz verificasse ali que aquele acordo não atende aos requisitos legais, ele poderia mandar que o Ministério Público alterasse, né, recomendar ali que o Ministério Público fizesse as adequações necessárias. Ou seja, o juiz, depois de retornar o acordo para ele verificar que o Ministério Público não adequou de acordo com as orientações que foram feitas, ou mais, se aquele acordo é ilegal, enfim, o juiz vai então recusar a homologação. Perfeito? Atenção! A Lei 13.964/2019, ela, ao inserir também aqui o acordo de não persecução criminal do processo penal, trouxe uma nova hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito. Certo? O que eu quero dizer? O artigo 581 do Código de Processo Penal passou a conter mais uma hipótese de recurso em sentido estrito. Ou seja, quando o juiz recusar a homologação da proposta de acordo de não persecução criminal, o artigo 581, inciso 21, se não estiver enganado, diz agora que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão denegatória, decisão que não homologa a proposta de acordo de não persecução criminal. Então, atenção, parágrafo 7º diz que o juiz pode recusar a homologação. Dessa decisão do juiz que recusa a homologação, cabe recurso em sentido estrito, aqui só para fins de conhecimento, né? Para vocês saberem, porque o momento oportuno para estudar recursos é lá na disciplina de processo penal 3, mas só para vocês saberem que dessa decisão do juiz que nega a homologação, cabe recurso, o Ministério Público pode recorrer aí dessa negativa de homologação do Ministério Público, até mesmo o acusado podem recorrer dessa decisão. Perfeito? Seguindo o parágrafo 8º, diz: recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Ou seja, transitada em julgado essa decisão de negativa de homologação da decisão, o juiz devolve os autos para o Ministério Público. E aí o Ministério Público verificará se já pode oferecer a denúncia, né, se ali já tem justa causa suficiente para o oferecimento da denúncia, ou se são necessárias outras investigações, enfim, devolver o inquérito policial para a delegacia de polícia para que o delegado faça outras diligências a serem ali requisitadas pelo Ministério Público. Perfeito? Seguindo, parágrafo 9º diz: a vítima será intimada da homologação de acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Ou seja, esse acordo de não persecução criminal que é firmado entre o Ministério Público e o agressor e o suspeito, o acusado, com a homologação do juiz, né, do judiciário, a vítima ela vai ser intimada dizendo: olha, o acusado assinou o acordo de não persecução criminal. Também será intimado que se ele descumprir o acordo de não persecução criminal. Perfeito? Seguindo aqui, o parágrafo 10 do artigo 28A diz: descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Ou seja, se durante a execução do acordo o acusado descumprir qualquer daquelas condições, o que vai acontecer? Acabou.
quebra de contrato, aquele acordo não serve mais, serão encaminhados tudo para o Ministério Público e o Ministério Público vai ali verificar, analisar ali a possibilidade de oferecimento da denúncia. Perfeito? O parágrafo 11 agora, parágrafo 11 do artigo 28A diz: o descumprimento de acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Veja, pode acontecer dele descumprir o acordo de não persecução criminal, e aí o Ministério Público, ao oferecer denúncia, vamos supor que o crime tem pena mínima igual a 1 ano. O Ministério Público, em tese, teria que oferecer a suspensão condicional do processo. Se ele descumprir o acordo de não persecução criminal, o Ministério Público pode utilizar esse descumprimento para não oferecer a suspensão condicional do processo. Perfeito? Seguindo o parágrafo 12, diz: a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução criminal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para fins que são previstos no inciso 3 do parágrafo 2 desse artigo. Ou seja, o acordo de não persecução criminal, pessoal, ele não gera reincidência, não gera, não fica registrado na ficha criminal como maus antecedentes, eles não serão lançados na ficha criminal do indivíduo. Perfeito? A única anotação que ficará é somente para impedir dele aceitar um acordo de não persecução criminal se ele já fez anteriormente, perfeito? Mas não fica registrado nos antecedentes criminais esse acordo de não persecução criminal, perfeito? Seguindo, parágrafo 3º diz que, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade, perfeito? Então, o artigo 107 do Código Penal ganhou ali uma nova hipótese de extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de não persecução criminal. Perfeito? Ou seja, cumprido todas as exigências do acordo de não persecução criminal, naquele prazo determinado, será extinta a punibilidade, não terá ação penal, não teremos, então, que se falar em processo judicial, enfim, não constará nenhuma anotação nos registros criminais desse indivíduo. Seguindo o parágrafo 14, né, o último parágrafo aí do artigo 28A diz: no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 desse Código. Lembra que nós falamos anteriormente que existe uma divergência se o acordo de não persecução criminal é um direito subjetivo ou é um ato discricionário do Ministério Público, certo? Eu me feri à corrente que diz que é um direito subjetivo, e o parágrafo 14 diz que se o Ministério Público se negar, se o promotor de justiça se negar a oferecer o acordo, o próprio acusado ele pode provocar que seja remetido o inquérito policial para o procurador, para a instância de revisão ministerial, para que eles analisem a possibilidade ali de oferecimento do acordo de não persecução criminal. No meu entender, o parágrafo 14 ele reafirma, né, a prevalência que deve ser dada ao acordo de não persecução criminal. Ou seja, vamos evitar aqui, né, o oferecimento da denúncia, do processo. Perfeito? Bom, finalizamos então o acordo de não persecução criminal. Nós chegamos então à conclusão que o acordo de não persecução criminal ele vem aqui relativizando, né, um mecanismo de relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Na próxima unidade, na unidade 5, nós vamos estudar a ação penal, e um dos princípios que regem, né, que regulamentam o estudo da ação penal é o princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público, estando presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, ele não pode escolher oferecer ou não oferecer a ação penal, a denúncia. Ele obrigatoriamente deve fazer. Então veja que aqui o acordo de não persecução criminal é um mecanismo de relativização. Eu entendo, né, que o acordo de não persecução criminal é um mecanismo de relativização da obrigatoriedade da ação penal. Perfeito? Então, terminamos aqui o estudo relacionado ao arquivamento do inquérito policial e o acordo de não persecução criminal. Espero que a aula tenha sido, eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo, ser o mais claro possível, e do mais eu estou à disposição de vocês para sanar quaisquer dúvidas, perfeito? Sugiro a leitura então do artigo 28, ok? E artigo 28A. Então na aula de hoje nós comentamos com vocês, a nossa aula ela tratou de comentar o artigo 28
e o artigo 28A do Código de Processo Penal. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, quando nós vamos tratar então das ações penais. Nosso próximo tema, na próxima aula, é ação penal. Até logo, tchau, tchau.